Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do V2Vcast, o seu podcast de voluntariado empresarial, engajamento, cultura organizacional. E a gente está aqui em São Paulo. Eu sou Bruno Aires, sou o fundador do V2V e estou aqui com a Mariana Taborda, que é a nossa CEO, e com a nossa convidada especialíssima, que é a Larissa Farezin. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, pessoal. Muito obrigada por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma alegria imensa. E a gente já estava aqui a 1000 por hora, né? E a gente teve que parar para começar o podcast. Eu tive que fazer os dois pararem de falar para a gente poder introduzir. A minha vontade é voltar para aquela pauta, mas eu acho que é legal a gente introduzir, né? Sim. Falar um pouco de você e da empresa. Eu gosto de falar pra caramba também, a gente não ia acabar nunca nós três aqui. Esse episódio tinha que ter 3 horas, mas enfim, não vai dar. Então, a Larissa, ela é Head de Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Diversidade da Edenred Brasil. Ela tem 15 anos de experiência em sustentabilidade, já passou por empresas como Ernst & Young, Itaú. Ela é graduada em Relações Internacionais, a tal HEL, né, da PUC-SP. Eu tenho vários amigos de relações, uma pessoa muito legal. Teve diversos MBAs, muitos mesmo, estava olhando lá, muita coisa, tanto MBA, né? Que eu falei, não vou listar. Em escolas como FGV, USP, tem uma de fora também, Gosto que é de famosa. estudar. Gosta. Gestão, liderança, RH e ESG são os temas que ela já se aprofundou. E falando um pouco sobre a Edenred, é uma empresa, é uma plataforma digital, líder em serviços para benefícios, mobilidade e meios de pagamento. É uma empresa muito diferente, que eu acho que hoje a gente vai poder entender um pouco melhor o que é. A Edenred é nossa cliente, muito feliz de servir vocês. A gente tem feito coisas muito legais lá. Vocês estão em 45 países, né, com 12 mil funcionários, só 60 milhões de usuários, pouquinha coisa, 1 milhão de empresas clientes e servindo 2 milhões de estabelecimentos. E conectando toda essa gente, né, através de serviço, meio de pagamento, etc. e tal. Isso é muito legal. Ou seja, é um baita de um ecossistema. E é uma baita de uma responsabilidade. Também, né? Porque quando você... É um organismo vivo, na verdade. Não é? O Brasil, a Edenred atua em 3 linhas de negócios, com benefícios de engajamento, com a marca Ticket, mobilidade com as marcas Ticket Log, Repom, PagBem e Tag, soluções de pagamento em novos mercados com a Edenred Pay e Punto. E então... No Brasil, vocês têm quantos usuários? São 10 milhões de usuários. 10 milhões de usuários, ou seja, 1/6 da operação global. A operação brasileira, ela é extremamente relevante no grupo. Que bom, que bom. E é um mercado competitivo nessa frente, né? Bastante. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho de você. Como é que foi a sua entrada no social? Você estava estudando relações internacionais e você falou, opa, vou trabalhar com social. Como é que foi isso? Quando que a mosca te mordeu? Mas essa mosquinha me mordeu no segundo semestre da faculdade, na matéria de geografia. Foi quando a gente começou a estudar desenvolvimento social, o que era desenvolvimento social, né? O que era desenvolvimento sustentável, o conceito, como é que isso se conectava, né, com a sociedade, e foi a hora que eu comecei a pensar, puxa, isso parece legal, né, mas o que é isso na prática? E a única clareza que eu tinha, de fato, é que aonde eu me encontrava trabalhando naquele momento era em empresas, né, eu era estagiária, trabalhava num banco, né, referência no país, e eu estava na área de treinamento em RH, fazendo meu estágio, e foi quando eu soube, né, de corredor, a estagiária que estava na área de sustentabilidade saiu. Eu falei, o quê? Eu preciso saber o que é essa vaga. E eu abordei a gerente na época, né, que acabou sendo minha chefe depois, para entender qual era o escopo daquela vaga, para ver se aquilo fazia sentido para mim. Então, eu acho que tem uma coisa também, esse bichinho me picou, mas sempre teve muito a ver com propósito, né, de ter o privilégio de poder escolher aquilo que me tocava como pessoa e que também, de alguma forma, poderia gerar valor no trabalho que eu fazia. Sim. Então, eu trabalhei 1 ano só, né, em treinamento, dentro da estrutura. Eu estou hoje na estrutura de RH, mas olhando para essa parte de sustentabilidade, responsabilidade social e diversidade. Então, eu comecei como estagiária nessa área e vim, né, trabalhando desde sempre, interagindo com diferentes estruturas de negócio, né, e diferentes realidades, mas sempre caminhando muito junto da área de recursos humanos, entendendo que os temas que eu trabalho, eles estão muito atrelados à cultura organizacional também. Total. A gente vê isso também. No final das contas, o voluntariado corporativo é uma ferramenta, né? O que você está movendo, na verdade, é engajamento e cultura.
né? Sim, e assim, até não quero antecipar pautas aqui, enfim, vocês vão também Pode antecipar, uma olhando. conversa, tranquilo. Perfeito. Mas quando a gente olha para essa coisa da cultura organizacional, do voluntariado como ferramenta, isso é uma coisa que a gente usa muito no Edenred, porque a gente entende que isso realmente consegue mover o ponteiro. E quando a gente olha para o nosso propósito, né, enriquecer conexões para o bem e para sempre, que é a forma como a gente traduziu no Brasil, isso fala sobre o nosso ecossistema, fala sobre a nossa responsabilidade social, mas também sobre o poder de gerar conexões. E para que as pessoas consigam, né, entender a importância disso, a gente precisa vivenciar isso dentro, né, do nosso dia a dia, para que isso reflita na forma como a gente se relaciona com a sociedade. Se desdobrando, né? É exatamente isso. Então, esse é o nosso cuidado. Até, assim, por uma coincidência, né? Hoje de manhã, a gente tem um programa no Edenred que é de integração para novas lideranças, né? Pessoas que vieram do mercado ou que foram promovidas a cargos de liderança, que chama Líder Edenred. E são 3 dias, né? Meia carga horária em cada dia. E hoje tinha 1 hora para falar sobre os temas da minha área. E uma das coisas, de fato, que a gente acabou falando é muito sobre a importância do voluntariado para a cultura da Edenred, o quanto que é importante que o gestor ele se envolva, que o gestor ele é o motor que vai ajudar a gente a mover as equipes para que elas entendam a importância do voluntariado. Então, tem que estar na agenda das áreas que o voluntariado ele é estratégico, que ele desenvolve competências, que ele vai conseguir ajudar o gestor, né, a desenvolver competências na equipe que são relevantes para um próximo passo de carreira, que através do voluntariado, e a gente vem trabalhando isso muito forte, até com os grupos de afinidade também, que é uma força motriz hoje para a gente também, como que o voluntariado ele consegue conectar a gente com outras realidades, entender outros públicos. E quando eu falo, né, que eu tenho 10 milhões de usuários, eu tenho 10 milhões de pessoas que têm marcadores diferentes, né? Que têm backgrounds sociais distintos, formações, raça, etnia, orientação sexual. Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande dentro de casa de entender como que o voluntariado consegue ajudar a gente a fazer com que eu entenda de fato o mercado e isso possa cada vez mais refletir nos serviços e soluções que a gente desenvolve. Interessante, muito bom. Quando você começou há 15 anos, né, nessa área, e você veio desde o estágio, né, como é que você, hoje que você está na posição de liderança, como é que você enxerga a sustentabilidade desse lugar? Olha, eu vou te falar que quando eu comecei a trabalhar primeiro, quando eu decidi fazer relações internacionais, né? A minha mãe achava que era uma coisa que não ia dar certo, porque não era uma profissão tradicional, né? E quando eu escolhi trabalhar com sustentabilidade, também, embora tenham precursores, né? Como a Denise Rios, que foi uma das primeiras pessoas com as quais eu trabalhei. Ah, que legal. A Denise era superintendente Itaú, né? no Itaú, Isso. quando eu fui estagiária. Eu respondia para Denise Nogueira, que trabalhava com ela, que é maravilhosa também, está na Austrália hoje. Olha. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a minha mãe não fazia a menor ideia do que era, o que eu ia fazer e se isso ia dar certo. Eu falei com o Bruno essa semana, eu falei assim, Bruno, você acredita que tem faculdade de sustentabilidade na PUC? Eu estudei na PUC, gente, não tinha. Não, tem IA. Agora eu tava olhando, eu falei assim, gente, hoje tá fácil para quem quer entrar nessa área, né? Totalmente. Antigamente não Mas a gente, ao mesmo tanto. tempo, tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, você dá um nome bonito, vai lá, é um super chamariz. E, assim, a gente tá se moldando como mercado, né? Então, consequentemente, os profissionais também estão entendendo como é que é. E não necessariamente o MBA de IA vai ser IA e nem o de sustentabilidade vai entregar o que ele se propõe a. É igual eu fiz um curso na época que era de rede e, gente, assim, era tão conceitual. E eu trabalhava com rede na prática, né? Eu falei assim, cara, eu preciso conectar, não tô conectando. É isso. Não, e falando em transformação, essa turma tá lascada, né? Da educação tradicional, como é que vão navegar nesses novos tempos, né? É complicado. É complicado. Eu acho que a gente tem que entender como é que a gente chega nesse meio do caminho, né? Sim. E se a gente só vê… E também eu acho que tem um outro aspecto que talvez também diga muito respeito ao jeito que eu penso as coisas. A gente escolher se o copo vai estar meio cheio ou meio vazio. Sempre, Porque se ele estiver meio vazio, lascou, ferrou, entendeu? Não tem trabalho mais para ninguém, acabou.
é o fim dos tempos. Mas se a gente for olhar o copo cheio, a gente vai entender que finalmente a tecnologia cada vez mais ela é acessível para todas as pessoas. Sim. E isso tem um potencial gigantesco a partir do momento em que eu consigo tirar, né, o que está detido na mão de alguns e eu passo a dar esse acesso para todos. Perfeito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ver como é que a gente chega. Mas até mesmo, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre a questão da escalabilidade nos projetos sociais, né? Você começa com uma turma de 70 pessoas. Se com a tecnologia você consegue atender 2.000, você aumentou o impacto, né? E sem tecnologia é muito difícil você conseguir atingir tantas pessoas, né? Sem dúvida. Totalmente. Sem dúvida. E você estava falando dessa jornada. Isso. E aí, então, quando eu comecei a trabalhar com isso, né? Era um mistério se ia dar certo, o que ia ser. Mas tinha muito... Super novo, né? Exato. Eu acho que talvez para quem veio antes era muito novo. Na minha época, tinha mais gente chegando, mas basicamente todo mundo se conhecia. Porque não tinha a quantidade de vagas que tem hoje no mercado, né? E mesmo quando eu olho hoje, né? O tamanho do meu chapéu, normalmente você era equipe. Era você, e com sorte, né, tinha alguém ali que ia te apoiar de outra área. Então, as coisas mudaram muito, né? E eu acho que tem uma outra coisa que sustentabilidade, e era uma coisa que se falava muito na época, a gente vai abraçar a árvore, né? Vamos abraçar a baleia. Nunca foi isso, né? Não. Mas até fazer com que o negócio entendesse isso. Então, eu acabei vivendo tudo isso. E a gente está num momento muito positivo em que sustentabilidade é estratégico para o negócio. E é estratégico para o negócio porque é através dela que você faz negócio. E cada vez mais, né? A gente funciona como um centro de expertise, mas o melhor dos mundos é se no futuro essa área deixar de existir. Porque se cada um de nós entender que dentro da área de produtos, dentro da área de marketing, dentro da área de compliance, eu tenho uma agenda ali, né? Que é uma agenda de meio ambiente, governança e uma agenda de responsabilidade social, isso vai fazer a virada de chave, né? Sim. Então, hoje, até na experiência de hoje de manhã, né? De falar com as novas lideranças Edenred, de trazer para eles, então, que está no nosso plano estratégico, que tem todo esse espírito empreendedor que permite que a gente crie novas soluções, que a gente experimente o mercado, e tem provocações diretas da liderança de... A gente precisa, não é mais negociável, né? E não existe uma agenda apartada de sustentabilidade. Sustentabilidade é negócio, né? Se sustentabilidade não tiver nessa agenda estratégica, é uma questão de tempo para o seu negócio morrer. E na realidade, quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando de perenidade do negócio, né? Então, isso é um aspecto relevante. No que eu vejo hoje no dia a dia, na forma como a gente consegue conduzir as coisas e no quanto que a gente tem provocado as áreas para que elas também tenham esse pensamento, né? Tem horas que não é fácil. Uma coisa que não mudou de lá para cá é a necessidade de ter resiliência. Porque a gente está falando, né, com seres humanos, né? A gente tem os nossos próprios vieses, a gente tem os nossos preconceitos, né? Então, às vezes, tem áreas que são mais resistentes a falar do tema. Mas por que eu tenho que reportar essa informação? Né? Para que eu preciso de uma evidência? Mas na hora que quem trabalha, né, com voluntariado, com áreas relacionadas à responsabilidade social, engajamento comunitário, a gente acaba sendo muito articulador, né, e funcionando como ponte. Então, faz uma conscientização, né? Exato. O voluntariado principalmente, eu acho. Porque o voluntariado ele é muito associado à parte do... É maravilhoso, mas para a maioria das pessoas é muito associado assim, a galerinha do bem que vai fazer o bem não tem tempo para isso, dá licença. E aí você precisa ter toda uma cultura que você gera para que entenda que é muito mais do que isso, o voluntariado corporativo, né? Ou assim, isso faz sentido, mas às vezes quando a gente fala dessa cultura, vai passar... A pessoa vai ter uma formação de liderança. E dentro da formação vai ter um módulo de voluntariado. Então, ela querendo ou não, ela vai estar lá. De embutindo isso nas áreas, né? Talvez o desafio seja esse. Sim, delas entenderem que elas são as grandes responsáveis e protagonistas, né? A gente é um facilitador. Isso. Então, eu acho que tem uma mudança no mercado como um todo muito forte, que tem propiciado que a área
cresça, e mais do que ela crescer, que ela apareça. O que é muito significativo no momento como a gente está hoje. Sim, e ainda mais que você teve agora uma indicação de que você foi por uma linha mais estratégica do negócio. Exato. Mais central para o negócio. Isso é um indicador muito interessante, né? Sim. E falando sobre a missão, né? Eu achei interessante essa missão, enriquecer conexões para o bem e para sempre, né? Ou seja, tem aí a perenidade também, né? Toda a questão da longevidade do negócio. Como é que esse propósito se concretiza aqui no Brasil? No mercado brasileiro, a gente está falando muito de acesso, inclusão e oportunidades, né? A partir do momento em que a gente faz parte da jornada do trabalhador brasileiro em diferentes interações ao longo de um dia. Em um dia, uma pessoa pode ter mais de uma interação com vocês, certamente, né? Tranquilo. Eu vou falar, aí eu vou até me usar como usuária. Ok. Eu posso começar meu dia saindo de casa e abastecendo o meu carro, e fazer uso, então, do Ticket Car. Eu posso depois ir trabalhar e almoçar com os meus colegas, né? E usar o ticket para pagar o meu almoço, e mais tarde eu preciso fazer mercado. Então, eu vou usar o ticket alimentação para fazer o pagamento também do mercado. Então, isso são só algumas das soluções que a gente tem, porque a gente tem soluções também olhando para manutenção, para a parte de pedágio. Eu tenho toda uma parte também de plataforma de reconhecimento e engajamento de colaboradores. Então, mesmo cartões pré-pagos empresariais. Então, tem oportunidades ao longo do dia para que a gente tenha, de fato, essas interações. E aí, quando eu olho para essas coisas, para a forma como a gente leva o nosso propósito à prática, né? A gente está falando aqui de garantir o acesso às pessoas à alimentação saudável, sustentável, ainda mais num país em que a gente sabe, né, que essa questão da alimentação básica é uma questão, às vezes é a única alimentação que a pessoa tem no dia. E ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que passam fome, eu tenho um desperdício alimentar gigantesco. Sim. Então, eu também tenho uma oportunidade muito grande de influenciar o comportamento dessas pessoas, seja com pesquisas de mercado, seja com, pop-ups, né? Ou e-mails marketings e outros meios de comunicação que a gente usa para falar sobre boas práticas. Eu tenho também a parte da inclusão econômica, hoje, quando a gente olha para a nossa rede de estabelecimentos credenciados, que está em torno de 2 milhões de estabelecimentos, eu tenho desde uma padaria, postos de combustível, uma farmácia, padarias. Eu falei padarias, gente, desculpa. Supermercados. Então, eu tenho vários setores, né, dentro desse ecossistema, e eu tenho empresas de diferentes portes atuando juntas. Então, eu tenho pequenos e médios empreendedores que, a partir do momento que eu consigo levar o fluxo dos meus usuários para eles, eu faço com que o negócio dele também possa se profissionalizar mais, que ele busque melhores práticas e que ele também se prepare, né, para essa nova demanda. Então, vocês criam relações entre as pessoas do seu ecossistema? É possível fazer isso? Tem experiências disso? Sim, isso é super possível. Não sou eu quem faz esse trabalho hoje, mas a gente tem áreas, né, que fazem toda essa parte de relacionamento com o cliente, de, por exemplo, entender como que funciona a rotina de um posto de gasolina, de criar momentos para que donos dispostos interajam entre eles, Então, isso é assim legal. como de outros setores, porque e aí a gente volta no ponto de que tá dentro da nossa estratégia e tá dentro da nossa cultura enriquecer conexões, né, e fazer com que cada vez mais esse ecossistema ele se amplifique. Então, isso são coisas extremamente relevantes para nós. E Muito deixa eu bom. só ver. E a última coisa que eu não comentei, que é a parte de transformar, que eu acho que é um pouco do que você acabou de falar, Bruno, mas é transformar essas conexões em impacto, também olhando para a nossa responsabilidade social, para os projetos incentivados que hoje a gente apoia, e que a gente tem toda uma estratégia para que esses projetos conversem com os negócios de Edenred, mas que também a gente possa, a partir desse primeiro relacionamento, criar projetos perenes, né? A gente tem parado de investir pontualmente e pensado em coisas maiores. E também por meio de ações voluntárias que acontecem ao longo do ano, que aí vale muito destacar o Ideal Day, que é o nosso movimento global de voluntariado. Isso, muito bacana.
Bom, pegando o gancho, então, vamos falar de voluntariado do programa? Isso, vamos falar de voluntariado. Vocês lançaram um programa de voluntariado em 2021, né? Sim. E ele foi criado para vocês poderem estimular o engajamento social e ambiental entre os colaboradores nas comunidades onde vocês atuam. E como o voluntariado entra na estratégia social de vocês? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu vou dividir em partes a sua pergunta, Mariana, porque tem um lado que acho que tem, primeiro, né? Os temas que eu trabalho hoje, quando eu olho para impacto social, é uma coisa que sempre me brilhou muito os olhos. Então, pensar em estruturar um programa de voluntariado, trazer toda uma governança, entender que isso é um produto interno, Total. como outros produtos, né, e soluções de desenvolvimento, RH, enfim, para o colaborador, era uma coisa que era importante para mim. Então, e a gente entendeu que fazia sentido pro contexto Edenred Brasil. Então, o programa de voluntariado é uma iniciativa da Edenred Brasil. Uhum. O que a gente tem quando a gente olha para essa parte de governança a gente tem metas. E essas metas são públicas. Então, hoje, além dos indicadores financeiros que a gente tem, né, que prestar contas para os nossos acionistas e para a sociedade, eu tenho 8 indicadores não financeiros e um deles é o voluntariado. Vocês divulgaram esses indicadores, as metas e os indicadores no relatório integrado, né? Eu achei super legal Sim. isso, porque eu não costumo ver nos relatórios integrados as metas de voluntariado. Eu gostei. A gente tem uma meta, até 2030 são 5.000 dias de voluntariado que nós temos que doar. E aí a conta dos dias, um dia equivale a 8 horas. Sim. Considerando que a gente está falando de hora de trabalho. Então, quando a gente olha para o Brasil, e aí, Bruno, eu já entendi, até pela conta que você fez no começo, que você vai saber fazer melhor do que eu tô sem celular. Ano passado, a gente entregou no Brasil 5.700 horas. Tá. Que equivale a quantos dias, Bruno? Divide por 8. Eu falei, cadê meu celular? Ficou ali. Pega ele, por favor. Ali, Porque o Brasil é uma das maiores operações. Sim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em entregar resultados consistentes para poder contribuir com essa meta global. 712 dias. Então, foram 712 dias. E falando em número, vocês aumentaram. No último relatório integrado, vocês reportaram um aumento de 89%, né, nas participações. Isso. Mas aí, quando a gente fala do ponto de vista global, a gente tem o nosso relatório de sustentabilidade local, em que a gente reporta também, né, as informações, olhando muito para o que a gente faz no Brasil. E até quando eu estava vindo para cá, eu estava trocando um pouco com a Yasmin sobre isso, que no ano passado, olhando para o nosso quadro de colaboradores total, 60% das pessoas fizeram pelo menos uma ação de voluntariado na Edenred. Isso é ótimo, esse número. Então, a gente veio, Quantos por cento, perdão? 60%, é bem alto. É muito alto. Sim. Isso globalmente falando, isso aí é difícil bater isso aí. Único, é altíssimo. Exato. E a gente... Foi a gincana, isso? Não foi. Não foi. Foi a cultura. A cultura. Foi que a legal, cultura. cara. Porque a gente saiu... eu tô na Edenred desde 2019. Então, a gente tinha 30% de engajamento. E a gente vem aumentando... Exato. E a gente vem aumentando cada vez isso mais. Porque... E eu acho que o grande... Como é que a gente fala? Ponto de virada. Obrigada, eu tô aqui, né? Turning point. O grande ponto de virada foi a gente passar a colocar o voluntariado como parte dos treinamentos de formação da liderança. Então... Foi o que você falou, de embutir na área, né? Exato. E Isso aí é o muito cara bom. tem que entender que a gente tá falando de negócio. Então, em uma das turmas do ano passado, a gente trabalhou muito a pauta de gênero. Posso dar uma ideia? Pode. Você tá há 6 anos lá, não é? Eu vou fazer 7. Quando você entrou, tinha uns 30% mais ou menos? E hoje você tá em 60%. Dá uma olhada depois nos dados de clima. Você deve ter isso lá, medições, né? De clima e qualquer engajamento, métricas de engajamento, essas coisas. E ver se acompanhou. Porque pode ser interessante isso aí. Porque o que nós estamos vendo é o seguinte. Primeiro, engajamento é ROI. Né? Tipo assim, não tem jeito. Isso é alavanca de lucratividade. Ela vai atuar ali na última linha da empresa. E aí, eu vou até contar para vocês. Terça-feira agora, eu me deparei com uma pesquisa, vou fazer uma apresentação. O que tem de novo no mercado? Descobri uma pesquisa. Menina, escuta isso aqui.
Voluntariado, impacto na empresa, né? Uma pesquisa de um fundo americano, eles são enormes, só eles têm 4 mil funcionários, 50 escritórios pelo mundo, bilhões em ativos, e são super engajados no voluntariado, tem um programa muito forte. Fizeram uma pesquisa global com 5 mil entrevistados, empregados de empresas gerais do mercado, em 9 países da Europa, Oriente Médio, Ásia e América do Norte. Uma cobertura boa, assim, só está de fora, basicamente, África e América do Sul. Compararam quem participa e quem não participa, tá? Escuta essa. Satisfação com o trabalho. No voluntariado. Isso, quem participa e não participa no voluntariado. Voluntários e não voluntários. Uhum. Satisfação geral no trabalho. Voluntários, 79%. Não voluntários, 55%. 24 pontos de diferença. Satisfação com a liderança. 71% voluntários, 45% não voluntários, 25 pontos de diferença. Satisfação com a cultura da empresa, 75% de adesão com os voluntários, 54 não voluntários, 21 pontos de diferença. Muito nessa coisa E a última, deixa eu falar a última. Tá. A última. NPS. Net Promoter Score. Você recomendaria a sua empresa para um outro trabalhador? 20, vai de menos 100 a 100, né? O NPS. 20 pontos positivos para os voluntários. Não voluntários, 24 pontos negativos. A gente passa depois. Sim, 44 pontos de diferença, e quando é negativo quer dizer que tem mais detrator do que defensor. Tá? Olha isso. Muito naquela coisa que a gente estava falando sobre o voluntariado ser vital para o negócio, para a cultura, né? Ele não é só fazer o bem para a comunidade da galera boazinha. Ele é um fator que ter um programa de voluntariado, ele atrai e retém talentos, ele desenvolve competências, ele atua no engajamento, ele atua no fortalecimento da cultura e por aí vai, né? Então, vocês colocarem o voluntariado como parte também do treinamento da liderança, você faz com que os líderes entendam a importância desse tema, né? Mede essa coisa da cultura, você pode ter umas surpresas boas aí. Mas sabe que, Bruno, eu vou tentar fazer isso agora na Edenred, mas na empresa de consultoria que eu trabalhava antes, isso já era um dado, e é uma empresa americana, né, que eles já mensuravam. Então, para usar pessoas que eram conectadas a ações de responsabilidade social, elas tinham, de fato, um engajamento e elas tendiam a recomendar positivamente a empresa muito mais. Muito mais. Eles sabiam disso já, né? A gente lançou um e-book que depois eu vou te passar também, tá? Para quem quiser, ele tá lá no site do V2V, v2v.net, na parte de recursos, que são 10 motivos pelos quais você precisa investir num programa de voluntariado. E a gente botou tanto evidências de universidades como Harvard, Stanford, Oxford e tal, como consultorias, tipo Deloitte, né? No caso, você tinha trabalhado na EY, né? Isso. Então, a gente colocou também McKinsey, porque tem muito dado, muita evidência, né? Sobre o voluntariado empresarial. E a cultura americana sempre propiciou muito que as empresas, e até por isso, né, que eles são tão fortes, que as pessoas, de fato, trabalhassem o voluntariado, né? Isso. Que eu acho que é um pouco diferente do que a gente vê quando a gente olha para outros segmentos de negócio, para outros segmentos, né? Para outras culturas. Isso, então aí você estava só voltando o fio da meada aqui para onde a gente estava. Desculpa, eu quis pegar o gancho. Não, tudo bem. Que você estava falando sobre o aumento, né, do engajamento no programa de voluntariado. Aí você estava atribuindo isso à cultura que vocês conseguiram fazer lá dentro, né? Isso, a cultura e esse engajamento com a liderança. Porque o grande ponto a liderança, ele pode ser um facilitador ou um bloqueador, né, da própria cultura e das mudanças que a gente tem para fazer. Então, se essa liderança ela tá comprada, ela entende a importância, ela vai conseguir organizar uma escala para que os colaboradores do time dela participem não só das ações voluntárias, mas das ações de diversidade e dos programas, né? Ele vai fazer com que as pessoas elas tenham um senso de pertencimento com a Edenred maior. Se eu tenho um gestor que é bloqueador, né? Que ele é um detrator da minha cultura, ele não vai autorizar as pessoas. Pode ser que essas pessoas, infelizmente, venham a sofrer retaliações se elas forem nas ações. Sim, a média liderança, se ela não comprar, é complicado. Às vezes o CEO comprou a ideia, a média liderança não comprou, o negócio não anda. E aí eu acho que esse é o grande exercício. Como é que a gente faz? Uma coisa é o CEO, né? Sentado lá no alto, por assim dizer, falando que é importante, né? Eu tenho várias camadas que eu tenho que comprar até chegar no colaborador, que às vezes está super afim de fazer, mas ele tem medo até de pedir, porque ele não sabe como é que vai ser a aceitação.
E aí, no caso, você citou o Ideal Day, né? Que, no caso, está na nona edição. Vocês tiveram a nona edição em 2025, né? Foram 45 países, 8 mil colaboradores participando. Conta como foi aqui no Brasil. E conta o que é o Ideal Day, né? Assim, eu sei o que é, mas a audiência não sabe. O Ideal Day é o nosso movimento global de voluntariado, né? Então, tem um dia D, é sempre em junho que a gente faz. No Brasil, a gente acaba, né? Até pelo tamanho da operação, e considerando que a gente tem operações que fazem atendimento ao cliente também, a gente acaba fazendo ao longo de uma semana. Então, embora a gente tenha ações de voluntariado ao longo do ano, nessa semana é onde a gente tem ações acontecendo simultaneamente em todas as operações. Então, aqui no Brasil, a gente tem escritórios na Grande São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu tenho 2 operações ali, em Porto Alegre e Campo Bom, eu tenho escritório em Belém e eu também tenho meu time comercial. Então, é um momento em que a gente acaba envolvendo diferentes públicos e fazendo ações dentro do escritório, mas também levando as pessoas, né, para visitar os territórios, para estar dentro das organizações com as quais a gente trabalha ao longo do ano. Então, acho um grande marco, mas a gente tem uma responsabilidade ainda maior que esse ano, né? Não é só Ano Internacional do Voluntariado, mas são 10 anos de Ideal Day. Que legal. Então, parabéns. Tem uma... Pois é, mas parabéns vem só depois. A gente primeiro precisa entregar. O 10º, né? Exato. Tem uma 10ª edição para fazer ainda em junho. Boa. E o Ideal Day, eu acho... quando a gente tá falando de voluntariado, na verdade, né? Não existe essa coisa... Não é da cultura de Edenred isso, mas não existe essa coisa de hierarquia, né? É todo mundo igual. O legal do voluntariado é isso. Você tá num momento em que você interage com várias hierarquias e você tá num espaço seguro onde você pode errar. Porque às vezes você tá interagindo com o chefe, fica aquele nervoso, né? No voluntariado, você tá ali, assim, num ambiente igual, né? mais relaxado mesmo. Né? E às vezes aquele diretor que você não quer ter contato, você é o líder da ação e você tá direcionando ele pra atividade. Isso é incrível. Então, isso no Ideal Day é a hora que a gente consegue trabalhar mais ainda isso, né? Porque a gente rodou no ano passado, foram 37 ações em 6 escritórios. Tudo junto e misturado acontecendo ali, né? A gente sempre tenta, na medida do possível, fazer com que as ações não aconteçam exatamente no mesmo horário, para a gente meio que tentar acompanhar, mas a gente também entende que no momento em que a gente já tem pessoas prontas, que é o que a gente chama do staff voluntário, que tem competência para tocar essas ações. Então, o Ideal Day é o momento em que a gente tem o maior número de pessoas sendo capacitadas e preparadas para assumir a liderança dessas ações ao longo de uma semana. E vocês têm também, além das ações voluntárias, você me corrija se eu estiver errada, vocês tinham também momentos de sensibilização, né? Momentos que eu achei super interessante também, né? Assim, lives e eventos presenciais falando sobre temas que eram relevantes para vocês circularem na empresa, né? E eu acho, assim, até pegando esse gancho, Mariana, quando a gente olha a estratégia de sustentabilidade da Edenred, que chama Ideal, eu tenho 3 pilares: pessoas, planeta e progresso. Que está muito atrelado, né, à agenda do desenvolvimento sustentável, aos ODS. E a gente entende que nessa semana, tá bom, às vezes eu realmente não consigo participar de uma ação de voluntariado, mas eu consigo entrar numa palestra e me sensibilizar para uma pauta que é importante para a organização. Então, é nesse momento em que a gente vai falar. Ano passado, a gente trouxe uma pessoa muito legal, que ela fez correlações com o tempo. O quanto que o tempo é precioso, o quanto que o tempo que a gente tem tem que escolher sabiamente como é que a gente usa, né? E que o tempo, dependendo da sociedade, e às vezes se você nasceu no Ocidente ou no Oriente, ele tem uma definição diferente. Mas foram provocações muito legais, até porque a gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre gestão, então a gente entendeu que cabia fazer esse exercício. Até de empatia, né? Assim, totalmente. A gente estava conversando aqui com a outra convidada antes, e são regiões totalmente diferentes que eles trabalham. Tem o pessoal da Amazônia, tem o pessoal do Maranhão, São Paulo, tudo. E é necessário que o voluntário que vai lidar com um público totalmente diferente, que ele tenha essa empatia e essa escuta de
entender que aquela pessoa com quem ele está falando não tem o mesmo background e a mesma cultura e o mesmo olhar dele, né? Sim. Então você tem que realmente desconstruir. Eu acho que essa conversa de o tempo é diferente nas diferentes culturas é quase que uma discussão antropológica, né? Introdução antropológica para você não conversar com a comunidade do jeito que você, como se você fosse o centro, né? Exato. Total. Mas eu acho que o que é muito legal é que a gente vê que as pessoas da Edenred, elas realmente compram. Sabe? Então você vê no corredor as pessoas perguntando a ação que você vai fazer, ou se você participou de uma palestra como essa, ou te abordando para falar, puxa, foi muito legal, nossa, fiquei pensando nisso. Teve uma vez que a gente fez que a gente falou sobre racismo ambiental. E aí, depois, um colaborador que fica no mesmo andar que eu, e não é uma pessoa que eu tenho uma interação no dia a dia, né? Mas ele falou, nossa, foi demais. Na semana anterior, eu tive que fazer um trabalho com a minha filha para a escola, e a gente tinha falado sobre isso, mas eu nunca imaginei que no trabalho a gente ia falar sobre isso também. Sim. Então, quando a gente tá, obviamente, que no final do dia a gente quer fazer doação de tempo, mas a gente também quer fazer uma transformação e conscientizar as nossas pessoas. Então, a gente tem hoje, né, dentro da minha área, 3 grandes momentos de sensibilização e de cultura. O primeiro é a Semana da Diversidade, que acontece agora em março. O segundo é o Ideal Day, que a gente está falando, né, que é no mês de junho. E eu tenho depois, entre agosto e outubro, o Eden Raid. Então, são 3 pautas que são estratégicas para nós, que falam sobre responsabilidade social de diferentes pontos de vista, mas que as pessoas se engajam muito e entre elas, às vezes, você entrou esse mês na empresa, Mariana, a pessoa já vai estar te falando, quando chegar o mês de agosto, tem o Eden Raid, hein? Você corre? Você já tem equipe? A gente precisa se organizar. Então, isso são coisas muito legais e foram coisas que foram sendo criadas ao longo dos anos. Então, a gente volta no ponto também que a gente está no momento em que a cultura é uma coisa muito frágil no sentido de… principalmente olhando para gerações mais jovens, né, que tendem a ficar menos tempo na organização, eu preciso pensar como que eu vou renovando a minha cultura frente a todas essas mudanças. Que ela né? tá vendo no mundo, né? Exato. Porque essa velocidade ela é muito boa, mas ela faz com que as empresas tenham que entender como é que ela vai conversar e fazer com que as pessoas, de fato, vistam a camisa e entendam, olha… A partir do momento em que você faz parte da Edenred, essa é a nossa cultura, essa é a nossa forma de trabalhar, esses são os nossos valores que são inegociáveis. Então, isso é um cuidado que a gente tem e que esses momentos, eles ajudam a gente a fortalecer. Sim, inclusive da sensibilização, né? Porque, assim, uma coisa que a gente fala sobre, por exemplo, comunicação de causa. Você não tem como chegar e falar assim, gente, a ação é no dia tal. Como é que você vai querer engajar se só falar assim, a ação é no dia tal? Você tem todo um trabalho de esquentar aquele público, existe um aquecimento do público, funil, tudo. Tipo o trabalho de marketing, você tem que esquentar. Funciona, bicho. Porque assim, a pessoa precisa entender por que ela… Porque às vezes o voluntariado ele tem muito isso, da pessoa ser chamada para fazer alguma coisa e ele tem que entender por que ele vai estar lá gastando o tempo dele, na né? própria educação não tem aquela coisa, você tem que repetir X vezes até que a pessoa absorva aquela coisa. É igual, você não pode falar de repente de um assunto, né? Tem que ficar várias vezes por ano. E falando de sensibilização de causa, a Semana da Diversidade, conta pra gente como ela é. A Semana da Diversidade, né? A gente, inclusive, teremos o lançamento desse ano, né, da nova estratégia de diversidade da Edenred, muito entendendo, assim como a gente está falando de sustentabilidade, né, do quão estratégico ela é para o negócio, que ela não é e não pode ser apartada, né? Então, para além desse lançamento, é um momento em que a gente trabalha as pautas prioritárias. Então, a gente vai… e quando a gente está falando de prioridade, né, a gente está falando hoje de gênero, raça… Peraí, deixa eu voltar, Mari. A gente está falando, então, de gênero, olhando para a inclusão de mulheres, raça, olhando para a inclusão de pessoas negras na organização e a inclusão de pessoas com deficiência. A pauta etária, né, principalmente quando eu olho para pessoas 50+, e LGBTI+, são temas que a gente começa a trabalhar de maneira interseccional. Sim. Né? Eu consigo ter uma pessoa que
que tenha mais de um marcador e a gente olhar isso dentro do processo seletivo, né? E dentro das outras etapas dessa jornada dessa pessoa conosco. Então, para além dessas pautas, o que a gente entende é que os colaboradores são os grandes protagonistas. Então, a gente vai começar, e a gente tem feito isso e tem funcionado muito bem nos outros anos também, com um painel, trazendo os colaboradores como protagonistas para trazer as suas vivências. E o que a gente vê que sempre funciona muito bem é que, às vezes, o Bruno vai estar no painel. Nossa, putz, eu trabalho com o Bruno, eu trabalhei com o Bruno, puxa, que legal. Eu vou entrar para admirar aquela pessoa, né? Para reconhecer quem está ali. E às vezes a gente não sabe o dia a dia, a história da pessoa. Então, esse tipo de movimento faz com que a gente fortaleça lideranças, né? Dentro das áreas em que elas estão, e faz com que a gente fortaleça também o orgulho de pertencer. Então, isso é um movimento que a gente vem fazendo e vai repetir novamente, mas também de trazer outras palestras. Então, por exemplo, né, a gente tem falado muito sobre a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Agora tem a NR1 e toda a questão dos riscos psicossociais. Então, são pautas que a gente tem que ir trabalhando ao longo do ano, não é só na Semana da Diversidade, isso são exercícios que a gente faz, mas que é um momento muito forte em que a gente pode reforçar isso. A gente também usa a Semana da Diversidade para fazer ações de voluntariado, tem um protagonismo muito grande das lideranças dos grupos de afinidade, né? Para quem não conhece ou não sabe, são espaços de acolhimento, mas também são espaços de desenvolvimento de projetos, né? E o grupo de afinidade tem muito um papel de ajudar a gente na manutenção da cultura organizacional, né? A partir do momento em que a gente dá esse espaço para eles, que é o que a gente tem feito hoje. E nessa semana também a gente acaba fazendo o lançamento de alguns materiais que os grupos de afinidade vão desenvolvendo ao longo dos anos. Então, é uma semana estratégica para nós. E eu esqueci de mencionar uma coisa: autodeclaração. Também é um momento muito importante para nós nesse sentido, né? A gente busca, né, fazer campanhas, a gente solicita a autodeclaração ao longo do ano, né? Mas esse é o momento em que a gente consegue ter uma exposição maior, pensando em competir com outros assuntos que acontecem na empresa ao mesmo tempo, considerando que é a partir dela que a gente consegue, né? Não só conhecer quem é o colaborador que está do outro lado, mas entender quais são os temas que são estratégicos para eu trabalhar na organização. E, às vezes, a gente tem alguns colaboradores, né, que falam para a gente, quem vai ter acesso a essa informação? Então, a gente também tem a responsabilidade de garantir a proteção dessa informação e trazer muita clareza de como que esse dado vai ser utilizado. LGPD quem tem acesso. É dado sensível, né? O dado sensível, ele é muito por isso. O meu gestor vai ver essa informação? A gente faz treinamento de LGPD lá na empresa o tempo todo e às vezes as pessoas acham que dado sensível é CPF. Não é. Dado sensível são aqueles que você pode sofrer preconceito caso alguém tenha acesso, Sim. né? Dado de saúde, dado de política, né? Todas as preferências que podem expor a pessoa, né? Sim, então a gente tem um cuidado e uma responsabilidade muito grande nisso. Isso. Muito bom. E aí você falou do Endurance, que é uma ação de esporte, né? Que é uma corrida que você você transforma quilômetros em doações. O que o esporte tem a ver com o negócio da Endurance? É que quando a gente fala de esporte, a gente está falando de saúde e bem-estar. Então, tem tudo a ver com o Edenred e porque no final do dia a gente atende pessoas. Sim. Né? Então as pessoas elas precisam estar bem, elas precisam cuidar da sua saúde para que elas consigam fazer a roda girar e mesmo trabalhem, né? Pensando que o meu usuário final é um trabalhador. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando para como que a gente conecta as pessoas. O Edenred, né? Ele é uma iniciativa de responsabilidade social em que as pessoas são convidadas a participar. Elas podem correr, pedalar ou caminhar. E aí, a gente tem uma meta, né, de quilômetros para bater. E se essa meta for batida, a gente faz doações financeiras. Então, a nível global, eles têm… Obviamente, existe uma meta maior e existe um compromisso com uma organização. E o que a gente faz localmente é ter uma meta do Brasil. Somos muito competitivos, inclusive. Deve encher rápido, não é, Enche?
essa ação? Então, é que assim, ela não tem um teto. A gente usa um aplicativo e você pode inscrever equipes de até 10 pessoas. Ah, tá. Porque eu vi Então um cliente nosso que ele tem uma ação dessa de esporte, que ele sempre avisa a gente, é uma comédia, ele sempre avisa a gente e fala assim, eu vou abrir, porque a procura é tão grande, esgota tão rápido, que assim, pode dar problema, se a gente não tiver assim preparado, poderia dar problema de velocidade. Esse era o medo Sim. dele, né? Aí é isso, ele sempre avisa, vou abrir, fica de olho aí no lá enche, né? servidor, para não ficar lento. Não, o nosso não, porque você vai lá e inscreve a sua equipe. E aí você tem desafios. Não tem teto, é tranquilo, né? É isso. Você tem desafios semanais, diários, você tem quiz que geram mais pontos. Você, por mais que você esteja num aplicativo, você precisa, por exemplo, você pode dar impulso que vai aumentar a pontuação da pessoa. Sei. Então, no mínimo, você tem que se organizar com a sua equipe, né? Isso às vezes geram brigas de quem vai dar o impulso para quem, pra gente conseguir mais pontos. E aí, o que a gente faz adicional é iniciativas. Então, ano passado, a gente fez a nossa primeira corrida própria. E foi muito legal. Porque a gente também conectou no ano passado com o Dia da Família. E foi uma delícia, porque as pessoas… Vai todo mundo, né? E as crianças pitoquinhas, correndo. Sensacional. Super participando, os pais super animados. A gente fez isso aqui em São Paulo e fez também em Campo Bom. Então, foi a primeira vez, foi um piloto, né? Mas funcionou super bem. Entendendo que quando a gente tá falando de saúde e bem-estar, a gente tá falando da pessoa, mas a gente também tem que considerar o núcleo familiar dela. Então, a gente teve uma preocupação muito grande com isso. E no caso do Brasil, o atingimento dos quilômetros resultou na doação de 1 tonelada, né, de alimentos para amigos do bem. Então, a gente busca, por mais que o global ele tenha uma organização escolhida, vá fazer uma outra doação, a gente também busca olhar para a nossa realidade local e entender o que vai conversar com os colaboradores para que eles animem, se engajar e participar. Então, isso também é uma coisa muito importante para nós. E em falar em animação, vocês têm mentorias também, né? Envolvendo jovens e mulheres, para jovens e mulheres, na verdade, né? Para beneficiar esses dois públicos. Como você tem sentido, assim, o legado da mentoria na empresa? Tem sido muito legal. Inclusive, a gente tem a mentoria dentro do voluntariado, mas dentro dos grupos de afinidade, a gente também faz mentoria intergerações. E a gente entende que essa troca também é muito rica, né? Quando a gente está falando da mentoria, eu acho que o que a gente vê muito no dia a dia é que, às vezes, o mentor entra achando que vai ensinar muito. E ele sai tendo aprendido muito isso mais. Acontece muito no voluntariado. E isso é muito legal. É muito legal. São viradas de chave, né? Sim, gigantescas. E a gente vê que a pessoa normalmente que é mentor uma vez, é como se fosse uma formiguinha mesmo que pica ela. Tem uma consistência da participação e até da responsabilidade. A gente já atende o Banco do Brasil, né? As mentorias lá. E aí, assim, óbvio que mentoria muitas vezes tem limite de vaga, né? E aí fica aquela frustração que às vezes fala assim, a inscrição vai ser de 5 dias. Aí quando a pessoa vê, primeira esgotou manhã em acabou a vaga. 40 minutos. A pessoa, poxa, vocês falaram que ia durar 5 dias. Aí eu estava discutindo assim, teve um outro cliente que falou assim, não, uma coisa que vocês podiam fazer é não deixar a pessoa participar nas outras turmas, né? Vai dar Tipo assim, chance a pros pessoa outros, já né? participou uma vez. pena. Só que, gente, eu falei, eu não tenho coragem Não, disso. tem que meter volume, Você é fazer gente muita que arrume dupla. mais vaga. Porque, assim, tem mentor que às vezes fica 1, 2, 3… Abriu turma, o mentor tá lá de volta, né? E Porque é uma um pessoa negócio que você muito pode satisfatório. contar com ela. Isso é maravilhoso, é muito engajamento legal. no topo, isso. Aí eu falei, eu não isso. tenho coragem desse negócio de participar uma vez, de participar mais. Não dá. Muito bom. Ai. Vamos falar de futuro? Isso, bora. Vamos. Bom, como é que vocês, dentro dessa loucura que está sendo toda a parte tecnológica, que a gente falava aqui e tal, como é que vocês pretendem fazer para evoluir o programa no futuro? O que vocês estão pensando? Vou te falar que a gente já vinha pensando, então a gente tá com um futuro um pouco mais próximo, por assim dizer, né? Eu acho que tem 2 coisas. Tem um lançamento que a gente vai fazer de uma iniciativa na nossa celebração de 10 anos do Ideal Day, né? Então depois fico super à disposição para dar detalhes. Mas eu acho que tem outra coisa que é legal mencionar com vocês, que é o Vendata, que é uma iniciativa que está dentro do Venlog, que é um programa que a gente desenvolveu em Campo Bom, né? Muito pensando no relacionamento que a gente tem com a prefeitura e a nossa responsabilidade
na cidade, de desenvolver a comunidade, de formar pessoas para o primeiro emprego. E a proposta do Vendata é olhar para a tecnologia. Super. Então, a gente tem um parceiro externo, que é a GrowDev, mas para além dessa empresa local do Rio Grande do Sul, eu tenho também o time de dados da Edenred atuando diretamente. Isso é muito bom. Eles são as pessoas que desenvolveram toda a metodologia junto com a GrowDev, eles são as pessoas que estão dando as aulas e conectando essa realidade de tecnologia, mercado de trabalho e educação. Então, isso tem um valor, assim, imensurável. E aí, esse é um dos nossos próximos desafios, inclusive, né? Que é medir o retorno desse investimento, né? Então, olhando para o nosso futuro, uma das coisas que a gente quer olhar também é o SROI de atividades como essa, que é uma coisa que a gente ainda não mensura hoje. Perfeito. Muito bom, hein? Muito bom. Eu vi o Vendata e o Venlog. E eu fiquei muito curioso eu vou te pedir mais informações, porque eu acho que isso aí muda o ponteiro mesmo. E é difícil medir, né? Um baita de um desafio que vocês vão ter aí. E eu conto com vocês, Tá, vambora, que a gente tem tido conversas boas com relação a isso. Que bom. Tá só começando. Que maravilha. E aí a gente tem um quadro fixo no finalzinho, que são 3 perguntas em 3 minutos. Ok. Então, topa? Vamos lá. Bora. Uma pessoa ou um livro que te inspirou profissionalmente? Minha mãe, Sônia Maria. Oh, dona Sônia. Minha Oi, mãe dona Sônia. é maravilhosa. Minha mãe é médica e eu fiquei pensando muito no que vocês falaram, né? E a minha mãe, ela tem amor à profissão. E foi uma mulher que criou 2 meninas sozinhas, né? Que cuidou de toda a nossa educação, inclusive financeira. E que ela deu para nós o privilégio de escolher o que a gente fizesse com amor. Então, é difícil ter alguém que bata ela. Que bacana. Que legal. Sabe que eu sou mó grata também? Meu pai, quando eu falei assim, eu vou fazer cinema. Aí meu pai... Cara, cinema, não tinha faculdade de cinema antigamente. É isso. E meu pai botava... Meu pai, tudo que eu falava, ele falava... Beleza, tudo, assim. É sempre a primeira pessoa a acreditar na gente, né? E, gente, assim, eu fico vendo, assim, amigos meus que faziam coisas diferentes, assim, hoje são super bem-sucedidos, porque muitas vezes, assim, quando você faz com amor, provavelmente você vai fazer bem o negócio, né? E você faz bem, você costuma ir bem, né? E normalmente você não entende como trabalho. Isso, exatamente. E tantas pessoas, às vezes eu vejo assim, que o pai falou, não, tem que fazer engenharia. Aí a pessoa faz engenharia, não tá nem aí e vai super mal, né? É isso. Segunda. Projeto dos sonhos que ainda não saiu do papel. Tem Ser algum? mãe. Recomendo. Quero Recomendamos. muito. É muito bom. Muito bom. É muito bom. Que bom. E terceiro, que frase você gosta de repetir para sua equipe? Tem uma frase, uma citação, um pensamento, alguma coisa que você gosta de frisar para o seu time? Eu acho que tem 2 coisas, tá? Uma que eu até falei um pouquinho antes, que é essa questão de chegar no meio do caminho sempre, olhando para a gente como articulador, né, dessas relações, de ser ponte. E a outra, que inclusive eles têm brincado comigo, eu tenho reparado que eu falo com muita frequência, tô viajando aqui, tá? Mas é essa coisa do espírito empreendedor mesmo, de entender que a gente tem que fazer um exercício diário, de pensar fora da caixa e trazer provocações. Nem tudo que eu trouxer precisa ser aceito, mas é um jeito da gente trazer novas soluções e fazer com que os times também pensem em outras questões. Boa. Eu uso tô pensando alto. A gente fala muito isso no B2B. Tô pensando alto. Porque alto. é isso, você é devagar, né? É isso. Quando eu falo assim, tô pensando alto, assim, ó, aguenta aí. Porque... Não, faz como se fosse assim, ó, eu não tô apegada a essa ideia não, né? Eu só tô viajando aqui. É isso. Sou muito boa nessas viagens. E essas são fundamentais, né? Para você explorar assuntos, né? Totalmente. Muito bom. É isso aí. Maravilhoso, obrigado, Larissa. Foi um muito prazer. boa essa conversa. Pena que a gente tem que terminar, mas te agradeço de coração. E, poxa, vamos. Eu estou muito admirado com a cultura que vocês conseguiram imprimir na Edenred. E eu quero conhecer mais de perto. A gente atende vocês, mas eu quero ver de carne e osso como é que é a coisa lá, porque tem uma mágica ali, eu acho. Vocês têm alguma coisa muito diferente, vocês têm que compartilhar isso com o mercado. Muito bacana. Muito obrigada, vai ser um prazer recebê-los. Eu acho que a gente ganhou
um potencial muito grande a partir do momento que a gente começou a parceria com vocês e a forma como a gente acaba, né, fazendo a gestão dos dados, fazendo a gestão das ações de voluntariado, e tá na hora da gente começar a pensar em estreitar essa relação para outros projetos e iniciativas. Então vai ser ótimo. Maravilha, Júnior. conta com a gente, vamos que vamos. Pode deixar. Mari, muito obrigado. Pessoal, para Obrigada, vocês aí gente. fica um presentinho, tá? Aqui embaixo vocês vão achar um link pro e-book 10 lições que todo gestor de voluntariado empresarial precisa saber. Nós compilamos agora no aniversário de 25 anos, Que legal. em 10 lições, né? O que te aprendeu foi importante, né? Então tá aí para vocês, curtam lá. Pessoal, muito obrigado. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.